falar agora aí da possível saída de Pedro do Flamengo, acontece o seguinte, o jornalista Mauro César Pereira veio com uma informação onde o Flamengo tinha o interesse de contar com um novo centroavante e para isso precisava contar também com a saída de Pedro, já que ele não está mais aparentemente nos planos do esquema ali do Felipe Luiz, não se adapta ao estilo de jogo que o treinador está querendo propor para o seu time. E aí, alguns momentos depois, a diretoria do Flamengo veio a público desmentir essa informação, soltou uma nota oficial, porém teve um contraponto. Mauro César divulgou prints de uma suposta conversa com alguém ligado ao time, né, ao clube do Flamengo, confirmando essa informação, que o Flamengo realmente deseja se livrar do jogador por uma boa quantia ali de pelo menos 15 milhões de euros, e isso pegou muito mal, ficou esse clima muito estranho entre as partes do Pedro, entre o Flamengo, entre o Felipe Luiz. E, Vini, uma notícia dessa bombástica nesse momento, né? Um momento que talvez, após essa eliminação do Flamengo, seria um momento para você ter calma ali, uma calmaria para o time após uma eliminação, se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro, pensar em reforços para a temporada, já que a janela está abrindo agora, e vem mais uma bomba com essa possível saída do Pedro, com confirmações em conversas. Depois disso, a diretoria meio que deixou claro ali que aparentemente essas conversas são verdadeiras, ficou um disse-me-disse. O que tu acha disso, cara? Antes da gente falar sobre se realmente vale a pena sair ou não o Pedro, se o Felipe Luiz está certo ou não, eu queria saber de você um pouco sobre isso, sobre todo esse caos que foi gerado com essa informação, né? Cara, um caos absurdo, uma informação que chega num momento não tão agradável, né? Poderia ser menos agradável ainda, né? Poderia chegar essa informação no meio do Mundial, por exemplo, né? Da Copa do Mundo de Clubes. Esse seria muito ruim, porque o Pedro, ele jogou, né? Jogou contra o Esperance e jogou também contra o LA. E nesses dois jogos, ele não foi tão bem, né? Não foi tão... O que esperava de ser do Pedro acabou não sendo concretizado. Isso é um pouco complicado chegar nesse momento, porque o sentimento que eu tenho do Pedro no Flamengo, infelizmente, é de que ele nunca foi valorizado como deveria ser valorizado desde o início, sabe? Desde disputa com o Gabigol, ele já passou por poucas e boas, conquistou a vaga como titular com merecimento, depois teve a agressão do Pablo Fernandes, né? Sim. Ele, que era um motivo plausível para ele poder querer sair do clube, porque isso não foi motivo para o São Paulo sair, né? O São Paulo continuou, foi sair só quando o Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil. E talvez, caso fosse campeão, poderia ser que o São Paulo continuasse, e aí, tipo, continuaria um clima ruim, na minha opinião. Então, tipo, o sentimento que fica é que o jogador nunca foi valorizado, porque o Pedro já recusou outras propostas que chegaram, já chegou a proposta da Arábia, já chegaram outras propostas, ele recusou para ficar no Flamengo. Ele se diz flamenguista, nunca negou isso. Ele estava no Fluminense, vai para a Fiorentina e retorna para o Flamengo, então tipo deu prioridade para um clube sabendo do ódio que ia receber da torcida adversária, né? Então, tipo assim, são diversos pontos que o Pedro sempre demonstrou carinho, admiração, e demonstrou sempre ser um torcedor realmente do Flamengo. E aí, quando ele merece ser valorizado, quando não está em uma boa fase, que é agora que ele está voltando de lesão e tudo mais, não voltou a ser o Pedro que era antes da lesão, e aí ele não é valorizado como deveria, entendeu? Isso não tem a ver só com o Boto, não, porque antes ele já não tinha certo valor, entendeu? O que merece, né, realmente, porque a gente está falando de um cara que estava sendo cotado para ser o 9 da seleção brasileira, Com entendeu? certeza. Então, eu acho que eu fico com esse sentimento, sabe? De que falta valorização do Pedro dentro do Flamengo. O que tu acha, Thay? Concorda com o Vini? Concordo, e eu acho que quando a gente fala do Pedro, e principalmente nesse ponto final que o Vini tocou, né, em relação ao Pedro ter sido já especulado como o 9 da seleção brasileira, ter jogado também, né, como 9 da seleção brasileira, mas digo assim, especulado que eu falo assim, né, na próxima Copa, né, ter participado do ciclo, enfim. Então, acho que só de você ter um cara que vai representar, que pode representar a seleção brasileira, né, foi cogitado no seu time e ele não ter o prestígio que merece, eu acho que por aí você já vê o que o Flamengo vem fazendo com o Pedro durante esse tempo. Óbvio que a gente não pode esquecer que ele esteve lesionado, uma lesão muito grave, então isso para qualquer jogador
é difícil, porque você fica afastado dos gramados e não tem o que fazer, né? Não é só uma questão de você esquentar banco e estar ali na reserva. Uma lesão é aquela das coisas que acontece que a gente não tem controle, né? Então, é muito difícil, mas eu acho que sim, tá faltando oportunidade pro Pedro. Eu acho que mesmo depois da lesão, entendendo o potencial que ele tem, o jogador que ele é, o que ele já fez pelo Flamengo, tá faltando oportunidades. Era para ele ter entrado, ao meu ver, em todas as partidas. E aí, nessa Copa que eu tô dizendo, né? E aí, quando você pega o recorte onde ele entra apenas no primeiro jogo contra o Flamengo, e no último contra o LA, que foi uma questão mais assim, de já tá resolvido, ele entrou já faltando pouquíssimos minutos para acabar. Parece que é um jogador qualquer, entendeu? Você trata um dos grandes nomes do seu elenco como um jogador qualquer. Então, eu acho que isso pode sim estar pesando em toda essa situação. Eu acredito que o Pedro não deve estar feliz com isso, né? E aí, quando vaza essa informação, é uma questão para a gente parar e analisar. Porque eu acho que até então a gente não tinha parado para fazer essa análise, né? Do Pedro, como que está sendo o Pedro dentro ali desse elenco do Flamengo, o que estão pensando por ele, o que o Pedro vai gerar ainda para o Flamengo, ele continua, ele vai ser titular, o lugar dele é ser reserva. Então, assim, acho que agora a gente começa a abrir mais o leque e pensar nessas outras possibilidades também em relação ao atleta. Mas, assim, eu acho que é uma pena, porque, como eu disse, é um grande jogador, ele já mostrou que é um grande jogador, então é uma pena tá acontecendo tudo dessa forma, né? E em relação a conversa, os prints, a forma como foi vazada, eu acho que um clube do tamanho do Flamengo, com o tamanho de investimento que tem, com o tamanho da torcida, enfim, tudo que envolve o Flamengo, você volta de uma Copa do Mundo de clubes e aí, enquanto você está pensando, né, em preparação, vaza uma conversa desse tipo de bastidores que eu acho que é muito desagradável e que Muito não mal, precisava, cara. assim, sabe? Uma situação Eu acho muito, que muito desagradável. muito desagradável, muito desagradável. Tanto é porque, assim, parece que o Flamengo solta a nota simplesmente para rebater o Mauro César, né? Se ele não tivesse falado nada, o Flamengo não teria soltado nota para falar alguma coisa em relação ao Pedro. Mas aí parece que não teve uma comunicação nem entre as próprias pessoas que trabalham ali, porque senão saberiam que sim, a conversa tinha acontecido. Então, eles soltaram uma nota sem ter se resguardado. Eu acho que puro amadorismo da diretoria do Flamengo como um todo. Óbvio que a gente não sabe qual é a fonte do Mauro César, né? Ele não falou, obviamente, mas mesmo assim é de alguém próximo para estar falando Não, uma ele coisa ainda desse tipo. deixou a entender que foi o próprio José Botto, né? Porque ele fez uma brincadeira depois, soltou um arapôs ali no Twitter. Cara, que eu Sim. também, enfim, vai ser Mas eu difícil. acho que já é mais difícil. Mas enfim, a gente Cara, não assim, pode. porque o José Botto é bem acessível, tá? Ele geralmente responde toda essa galera da mídia ali no próprio WhatsApp, todo mundo tem um contato bem próximo com ele, mas eu não sei se é a ponto de falar sobre isso bem Abertamente sobre negociação e a intenção do Flamengo. valor. Eu acho que não. Valor, o Flamengo Eu quer. acho que não. Eu acho que não. Mas tem outros portugueses, né, dentro do Flamengo, não é só o José Sim, Botto, né? Tem isso também. sim. Tem, com certeza. Mas E, ó, enfim, cara, de qualquer aí, forma, Vini, eu acho um desrespeito absurdo e assim, não acho nenhum, não vou achar nenhum absurdo, nenhuma traição caso o Pedro saia do Flamengo e vá para outro clube Também. do Brasil, entendeu? Sim. Não vou ó, achar, não. até o Giovanni falou aí, ó, Felipe Luiz não gosta do Pedro. Cara, assim, é um pouco complicado, porque se você tem teu principal atacante saudável nesse caso, e você não o utiliza como principal, o camisa 9 realmente, né? Ele tá usando plata improvisado. E aí, beleza, que tem tipo, coisas do tipo como, ele tá improvisado porque o Felipe Luiz quer velocidade, o Felipe Luiz quer dinâmica no ataque, tudo bem. Mas aí, tipo assim, pega um pouco mal porque é o teu centroavante, entendeu? É o teu principal jogador ali do ataque. Você não vai utilizá-lo? Entendeu? Isso é um pouco complicado, tendo ele 100% dentro de campo, né? Enfim. Não, e um outro ponto, a gente até ficou de soltar esse vídeo, acabou não dando, enfim. Mas tem uma coletiva que o Felipe Luiz, ele fala sobre o Plata ter ganhado espaço no time do Flamengo, que ele é como se fosse um jogador que tivesse batido na porta e, eu vou jogar aqui nesse time, eu tenho meu espaço, porque ele tem rendido bastante nos treinamentos. Ok. Nessa mesma coletiva, ele fala o seguinte, quando o Pedro voltar, eu vou montar um esquema de jogo
para o time jogar para o Pedro, porque nós temos o melhor centroavante do país. E não é o que está acontecendo. A gente não tem visto nem essa tentativa. Eu acho que o Felipe Luiz, a gente já falou aqui várias vezes como é um bom treinador e tudo mais. Então, acho que ele poderia já ter pensado numa estratégia tática de jogo para utilizar o Pedro, né? Porque o Flamengo tem jogadores de velocidade, tem o Gerson, que jogava ali, né, pelo meio, que é muito polivalente, está sempre aparecendo em todas as partes do campo, ajudando. O Luiz Araújo é um jogador muito veloz. O Plata poderia jogar aberto e é um jogador muito veloz. Ou então o Bruno Henrique também é um jogador veloz e são voluntariosos, voltam para marcar. Então, por que não fazer um esquema de jogo para colocar o Pedro de titular ali em algumas partidas que poderia até ajudar o Flamengo do que ficar só nessa tentativa de ser muito veloz. E aí, cara, eu acho que quando o Bruno Henrique, que é um jogador que a gente já falou aqui, né, que já passou um pouco, ou até o próprio Michael, que às vezes entra, mesmo que não faça essa função do Pedro. Mas, na minha visão, acho que é mais fácil você deslocar um desses para lateral, né, para fazer a ponta, o Plata ou o Bruno Henrique, e colocar o Pedro de centroavante, do que você deslocar o Bruno Henrique para fazer centroavante e botar o Michael na ponta. Então, assim, é uma desvalorização muito grande do Pedro, e tendo visto o tamanho do jogador que ele é e tudo que ele já entregou, sabe? E eu fazer cheguei a comparativo dessa coletiva é mais bizarro ainda, porque o Felipe Luiz fala sobre isso, mas na hora de botar em prática ele não coloca. Eu cheguei a citar aqui, bem lembrado, Thay, eu cheguei a citar aqui até em certo momento ali do Mundial, que o Flamengo, depois desse Mundial, teria esse problema em cima do Pedro, que todo mundo ia querer questionar porque o Pedro não está sendo utilizado. Porque ele volta bem antes do previsto, ele se esforçou para voltar, se recuperar da lesão, e dava para ver claramente que ele não estava 100%, ou talvez ele nem esteja 100% fisicamente. Mas numa competição como essa, você ter um jogador como ele e nem cogitar utilizar em jogos decisivos, eu acho que tudo isso o Felipe Luiz vai conseguir rebater caso for perguntado. Porque ele não entrou contra o Bayern? Porque eu acho que era um jogo mais físico e rápido, não cabia para o Pedro. Beleza. Mas é um cara muito técnico, cara, um jogador muito diferenciado. Você tem que tentar buscar algum jeito de encaixar ele no seu time, independente da partida ou não, cara. E a velocidade... Se você precisa de gol, você tem o Pedro no banco e não coloca ele, aí que fica mais complicado ainda, né? E a velocidade não precisa vir do centroavante também, gente. Tem os pontas, tem os laterais. O Flamengo do Felipe Luiz tem um estilo de jogo de ultrapassagem pelos lados, que os pontas sempre estão bem presentes. Daí, você tem dos lados o Wesley, que é um lateral ofensivo. Do lado esquerdo, o Flamengo tem o Alexandre, que também chega. Tem o Ayrton Lucas, que também chega. Então, tipo assim, eu acho que não é desculpa você não ter o centroavante que tá 100%, que tá saudável para poder jogar e você não utilizá-lo. Para mim, na minha opinião, não tem outra palavra a não ser, que você não conta com ele, entendeu? Sim. Não digo de respeito, porque é uma opção tática do Felipe Luiz e ele optou por colocar o Plata de centroavante ali como um falso 9 que flutua. Mas aí depois disso tudo e tal, depois Mundial, aí vem essa informação, sabe? É tipo um soco no estômago do jogador, cara. Não, eu também acho. E a galera tá comentando bastante aqui, 10 pessoas com a gente, rapaziada. Muito obrigado aí pela presença. Se inscreva no canal. 1.418 inscritos, a gente não para de crescer. Vamos chegar aí a 1.500, a gente conta com essa sua ajuda. Siga o Esportes Arena também nas redes sociais. Vai estar passando aí, o arroba Esportes Arena UFC. Tirar esse comentário aí do nosso querido Careca da tela. Calma aí. Foi. Bela foto do nosso querido amigo Careca, hein? Bela foto. Nosso Careca, pô.